Então, gente, capítulo 6 de Hebreus, eu falei com o pastor Hélio, eu não tinha concluído a mensagem de domingo passado, e eu quero concluir a palavra, a parte final do texto que lemos, capítulo 6 do livro de Hebreus. Eu falei até o verso de número 6, falei do 6 ao 6, e eu quero ler a partir do 7, e o 7, claro, ele está linkado aqui aos versos que antecedem, né? A partir do 4 até o 6, o verso 7 está linkado a esses três versos. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência pela plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos abrir o nosso coração. Eu quero que você abra o seu coração para o Senhor. Deixe Deus falar com você de uma maneira muito especial nessa noite. Peça a Ele que venha ministrar ao seu coração aquilo que tu pediste para Ele falar, que o Senhor possa ser objetivo e cirúrgico nesta noite, na sua vida, para a glória dEle. Amém, Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu te dou graça em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de estar aqui com os meus irmãos nessa noite, nesse culto de adoração ao Teu nome, nesse culto de glorificação a Ti. Eu me alegro na Tua presença porque sei que Tu és o Deus que fala tanto conosco, ministra tanto aos nossos corações, Senhor. E a nossa esperança está no Senhor. A nossa fé, ainda que fracos somos, está depositada em Ti, Senhor. E confiamos, estamos certos de que o Senhor fará coisas extraordinárias. Ó Deus, ministra o coração dos Teus filhos nessa noite. Fale com cada um deles, ó Deus, particularmente. Que a vida deles seja tocada pela palavra que será aqui ministrada. Que o Teu Espírito Santo possa falar aquilo que para além das minhas palavras. Ó Deus, e que não haja interrupção na comunicação da Tua mensagem, antes que o Teu Espírito venha pavimentar o caminho, ó Deus eterno, para que a palavra chegue com qualidade, ó Deus eterno, e perceptível ao coração dos Teus filhos. No nome do Senhor, amém, amém. Meus amados irmãos, pode sentar, por favor, eu quero falar na palavra de hoje a respeito da resposta da fé. A resposta da fé ao incentivo e à exortação, não é? A exortação. Nós estamos aqui diante de uma congregação de crentes, não é? Que eram crentes hebreus, convertidos ao cristianismo. Esses cristãos, esses crentes hebreus, eles estavam sendo persuadidos ou tentados a abandonar a fé e a voltar para o judaísmo, para práticas do judaísmo, não é? Eles estavam sendo assediados pela religião para voltarem novamente e abandonarem a Cristo. O pensamento que está no capítulo 15 de Atos, verso 1, né, de que onde ali o livro começa, o capítulo do primeiro concílio começa dizendo que a prerrogativa dos judeus, não é? Eles dizem o seguinte: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Vocês podem ter tudo, porém, se não circuncidar, vocês não podem ser salvos. E esses judeus, esses crentes judeus, esses hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar para a prática do judaísmo. Eu hoje estava ouvindo a mensagem do Dr. Oxon Park, ali na Catedral da Sé, em São Paulo,
E eu achei interessante que ele ministrou a palavra numa igreja católica, né? A Catedral da Sé. Acho que todos que conhecem São Paulo conhecem a Catedral da Sé, claro, não é? É um ponto turístico, talvez seja o coração de São Paulo aquilo ali. E eu achei interessante que ele, né, dentro da igreja católica, ele pregou o evangelho como tem que ser, e disse, olha, a questão do pecado é resolvida na cruz, e não tem que estar resolvendo todos os dias essa questão, não é? Ele foi muito enfático, eu achei muito interessante a mensagem que ele prega sempre, é a mesma mensagem que ele prega quase em todos os lugares, é a que ele pregou lá, olha, se vocês se converterem a Cristo, vocês são justificados e já não precisa mais de ficar todos os dias pedindo perdão pelos mesmos pecados. Então, o sacrifício que Jesus fez, ele é completo e é perfeito, ele é para sempre, não é? Nós não precisamos de repetir mais e nem voltar a tradições religiosas. E é isso então que o escritor está falando com eles, e está dizendo, olha, se vocês deixarem esse caminho, essa instrução, vocês estarão perdidos, porque não tem mais, não há outro caminho, não existe outra pessoa que pode livrar vocês do pecado como Jesus. E então, ele usa aqui uma ilustração, ele vai dizer, pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção do Senhor. Mas ele vai dizer que, em contrapartida, existem terra que recebe parte da chuva também, e que, no entanto, não produz com a mesma qualidade. Eu estou lendo a Bíblia esse ano, já passei dos livros históricos, mas enquanto estava lendo a história dos reis de Israel, eu achei interessante. Não sei se vocês já observaram isso, não é? Na leitura dos reis e das crônicas, onde você vai ver que em Israel, no Reino do Norte, não houve nenhum rei bom. Todos os reis foram maus. Não houve nenhum que a Bíblia dissesse, não, esse rei foi bom. Nem um pouco mais ou menos, não é? Nem um pouco mais ou menos. E no reino do sul, que era o reino de Judá, houve um ou outro. Agora, observem bem que todos os reis, quando eram consagrados ou quando eram ungidos como rei, era-lhes dado uma cópia do livro da lei, era-lhes dado uma cópia das escrituras, da Torá, para que eles pudessem se governar a partir daquilo ali. Mas a mesma cópia que era dada, que se dava àqueles que eram bons reis, também era entregue para aqueles que se tornaram um mau rei. Você vai ver o caso de Joás, por exemplo, que quando Atalia, filha de Acabe, ela manda matar toda a casa real, escapa só aquele menino, né? A tia dele esconde ele no templo e ele é apresentado depois pelo sacerdote Jeoiada. Observe que a Bíblia vai dizer que Joás serviu ao Senhor durante todos os anos em que viveu o sacerdote Jeoiada. Quando o sumo sacerdote Jeoiada morreu, ele se apartou do Senhor, por uma escolha. E ele fez pior ainda, por quê? Porque Deus usou o filho do sumo sacerdote Jeoiada como profeta para profetizar para ele, para Joás, para que ele se convertesse dos seus caminhos. E qual é que foi a resposta dele? Ele manda matá-lo, manda prender o filho do homem que salvou a vida dele e que fez dele ser o rei que ele era. Observe que depende muito da disposição do coração de cada um de nós. Eu estava lá na base observando hoje, enquanto a gente trabalhava, a chuva caindo, não é? E a chuva, quando ela cai igual em todo o terreno. Mas olhando de cima, a gente podia observar o quê? Que havia parte do terreno que era todo florido, muita flor e muito verde. Mas a parte do terreno que está com a erosão brava mesmo, não é? Está na terra viva. E outra parte produzindo espinhos. Mas a chuva caiu para toda a gente. Caiu para todo o terreno, não é? Então, a salvação que Cristo oferece é para todos os homens. O perdão é para todos os homens. Como na parábola do semeador que sai a semear.
A semente é boa, observe que a semente é a palavra de Deus, ela é boa. O semeador é Jesus Cristo, Filho do homem. Ele não faz acepção de terreno, ele semeia em todo o terreno. Mas a resposta que o terreno dá à semente e à intenção do semeador vai determinar se o fruto vai se produzir ou não. Então observe aqui que, para ilustrar isso, o escritor vai colocar aqui mostrando que algumas terras, né, alguns terrenos produzem frutos e são abençoados pelo Senhor. Agora, quem já trabalhou na lavoura sabe do que eu vou dizer. Quando uma terra ela produz espinho, o que você faz com espinho? Espinho, você não tem que fazer com espinho, você tem que cortá-lo, deixar secar e depois pôr fogo. É ou não é? Pôr fogo depois para acabar com aquilo, não é? É assim pelo menos que os agricultores fazem, não é? Então, os filhos de Deus, eles provam ser filhos de Deus quando respondem em fé ao incentivo da palavra de Deus, à exposição da palavra de Deus. A palavra ela é pregada, a palavra é lida, a palavra é ministrada nos púlpitos todos os domingos, sexta-feira, na terça-feira para os jovens, para os adolescentes, na segunda-feira nas ministrações, aonde quer que você vai, se você conhece algum pregador bom, compra um livro dele, ouve uma mensagem dele, você está sendo exposto à palavra. Agora, isso não quer dizer que você vai produzir bom fruto, ou que vai proceder de você algo que venha agradar o Senhor. Isso vai depender da fé que você esboça na palavra de Deus, não é? Então, aquele terreno que não responde, o texto vai dizer que ele só serve para o fogo, não é? Ele só serve para o fogo. Então, a pessoa que rejeita aí a exposição da palavra, a pregação do evangelho vivo, e diz não para isso, essa pessoa não tem mais remédio, porque nós somos salvos pela palavra, irmãos. Nós somos salvos quando cremos na palavra. Há coisas preciosíssimas na palavra de Deus, sim ou não? Há coisas maravilhosas na palavra. Aleluia. Eu quando começo a ler a Bíblia, principalmente pela madrugada, eu mergulho na palavra, e há uma imersão na palavra, algo assim extraordinário, e Deus começa a falar. Aleluia. Aí o escritor vai dizer, olha bem, no verso 8 ele vai dizer, mas de vós, ó amados, mas de vós, capítulo 6, versículo 8 de Hebreus, mas de vós, ó amado, nós esperamos coisas melhores, né? Melhores. Vocês são do tipo que devem produzir bom fruto. É isso que ele está dizendo. Olha, eu espero de vocês que o fruto que está sendo colocado em vocês, eles sejam frutos melhores. Aleluia. Todo pastor espera que o seu rebanho responda positivamente e em fé à mensagem exposta. Ninguém prega a palavra para mostrar que sabe. Ninguém prega, qualquer pregador que quer aparecer ou quer mostrar que ele é alguma coisa, ele não serve como arauto, porque nós somos apenas, o que é um arauto? O que era um arauto? Paulo vai dizer isso inclusive a Timóteo, na última carta, em 2 Timóteo, no último capítulo também, ele vai dizer, olha Paulo, olha Timóteo, pregue a palavra. Você não tem opção, você não pode pregar outra coisa. Você é um arauto, a palavra ali é arauto. E no Império Romano, qual era o papel de um arauto? Era anunciar algo do seu imperador. Nasceu um filho do imperador, o arauto tinha que sair na rua e dizer, assim diz o grande tal, hoje tal dia do nome tal, nasceu o seu filho por nome tal. O imperador conquistou alguma terra, ele tinha que anunciar isso. A palavra do arauto não tinha força porque ele é arauto. A palavra do arauto tinha força porque tinha alguém por trás dele dizendo, fale.
Então, eu não posso pregar simplesmente e falar simplesmente. Eu não tenho opção de escolher o que vou pregar, ou de misturar a palavra com outra coisa. Pregue a palavra com firmeza e com fidelidade, quer ouça e quer deixe de ouvir. E Paulo vai dizer em tempo e fora de tempo, vai dizer a Timóteo, inste, em tempo e fora de tempo. Aleluia, a pregação expositiva da palavra, ela é como a ponta da lança. Existem muitas doutrinas, não é verdade, que acompanham, que auxiliam, que ajudam, mas a lança só tem uma ponta, sim ou não? A lança só tem uma ponta, você não pode pôr 2, 3 pontas na lança. E a ponta da lança se chama a palavra de Deus. Aleluia, pregue a palavra. Agora, o que é a palavra? O próprio Paulo vai responder, é toda a Escritura. Ele vai dizer, toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para redarguir, para instruir, para ensinar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Aleluia, pregue a palavra, você não pode pregar outra coisa. Não invente as coisas, irmãos, pregue a palavra. Ela vai dar fruto, ela vai produzir aquilo para que ela foi enviado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, todo pregador, quando fala, ele espera algo bom, uma resposta afirmativa de quem está ouvindo. Ainda que nem sempre a congregação responde à altura daquilo talvez que o pregador está pregando, mas é missão dele pregar. E uma coisa que você tem que escrever no seu coração, nenhuma igreja pode ir mais alto do que o seu púlpito. Você nunca pode subir para além do púlpito. O púlpito é o limite. A mensagem que é ministrada certamente não vai ser a mesma para toda a gente, mas ela precisa ser pregada com fidelidade, sem mudar uma vírgula, porque é para isso que Deus nos chamou, sim ou não? Então veja bem, o que o apóstolo aqui espera é que eles sejam diferentes, seja de um tipo diferente, que ao receber o incentivo da palavra, responde afirmativamente à palavra e passa a viver conforme esta mesma palavra que é ministrada. Aleluia! Agora, eles podem ter cometido o vacilo de serem tentados, porque isso acontece. Quem nunca teve esse momento na sua vida que você disse, sabe de uma coisa, eu vou ser crente na minha casa. Eu vou ficar e vou esperar para ver como é que isso vai ser. Quantas vezes você já não já pensaste nisso? Certamente, sim. Se você for sincero, houve um momento da sua vida de tantas decepções, de tanto problema, que você diz, espera aí, eu acho que é melhor ficar em casa. Deus está lá, Jesus está lá, não é? Um dia um neto perguntou para o seu avô, vovô, o homem pode viver sem fé? A pessoa pode viver sem fé? Ele disse, pode. Como um homem pode viver sem os seus olhos, só que não vai enxergar, mas pode. Não é? Agora, você pode viver do jeito que você quer viver, agora você vai viver as apalpadelas na sua caminhada. Você vai viver tateando por aí. Então, essa comunidade de irmãos, ela não existe apenas para o exibicionismo de vozes e performances e vestimentas indumentárias. Não, senhores. Esse ajuntamento, a Bíblia diz que quando vos ajunteis, um tem salmo, outro tem um louvor, outro tem uma oração, outro tem um testemunho, outro tem uma mensagem, e todos saem edificados. Por quê? Porque há, aleluia, uma unidade de propósitos. Porque o que está em foco em tudo é a nossa vocação. Porque às vezes a gente fica confundido em relação a isso, pensa, não, Deus nos escolheu e nos predestinou para a salvação, tudo bem, uma vez que você creu em Cristo, você foi predestinado, você está destinado a ir para o céu. Agora, a predestinação tem a ver com vocação. Deus chamou você para ser um diferencial nesse mundo, como chamou Israel.
Vocês acham que Deus tolerou Israel? Eu estava lendo, eu falei, Jesus, só tu mesmo. Só um Deus como o Senhor pode tolerar um povo como Israel. Não pense nem de perto, nem de longe, que Israel foi flor que se cheira. Não, senhores, lê a Bíblia para vocês verem. Que povo ruim, que povo rebelde, que povo difícil. Agora você olha para Israel, a sobrevivência de Israel nos nossos dias, e você fica pensando, então, como é isso? Isso tem a ver com vocação, isso tem a ver com chamado. Deus escolheu e fez uma aliança, e Deus não volta atrás. A palavra dele não pode. Observe que quando Abraão pergunta para Deus, Senhor, como vai acontecer isso? Deus não responde a Abraão. No capítulo 15, se você for ver, Abraão pergunta, Senhor, mas como pode ser isto, visto que eu não tenho filho? Deus não responde. Quando ele manda Abraão, olha para a direita ou para a esquerda, tenta contar as estrelas do céu, se você puder contar. E a pergunta é, Senhor, como pode ser isso? Não há resposta aqui, é uma atitude de Deus. Deus fala, Abraão, pega alguns novilhos, pega umas ovelhas, umas aves, corta no meio, coloca pedaço de frente pedaço. O que Deus estava dizendo? Abraão, a resposta está aqui. Eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus de pacto. Eu não preciso dizer nada, eu empenhei minha palavra, eu não volto a minha palavra atrás. E observa que Abraão nunca passou entre as metades. Nunca passou. Porque ali o correto, numa aliança entre duas pessoas, eles tinham que passar de mão dada entre as duas metades. Que a aliança de Deus era através de Jesus Cristo, não através de Abraão. Abraão era apenas um instrumento que Deus estava selando, e da descendência dele viria aquele que seria o cumprimento da aliança. Aí você vai para Mateus 26, você vai ver Jesus falando isso, falando exatamente a respeito disso. Ele dizendo o quê? Essa aliança é a nova aliança no meu sangue. E quando comia, tomou Jesus o pão e abençoando, deu, partiu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, semelhante modo. A seguir tomou o cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, de Jeremias 31. Não é uma aliança lá feita, escrita lá na pedra, não, é uma aliança escrita em tábuas de coração. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Olha bem, nova, porque a velha perdeu o efeito. Verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, porque aquela eles quebraram. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, verso 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, diz o Senhor, depois daqueles dias, volta lá, depois daqueles dias, diz o Senhor, para frente agora, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Observe que o pecado de Israel, a Bíblia vai dizer aqui também em Jeremias, que o pecado de Israel estava escrito com uma ponteira de diamante em ferro. Onde estava escrito? Na ponta do altar e no coração deles. Aí Deus está falando, eu vou trocar esse negócio, eu vou mudar a aliança, eu vou trazer uma nova aliança. Aleluia, o seu coração de pedra vai virar um coração de carne. A aliança é nova e é através de Jesus Cristo, descendente de Abraão. Então, a mensagem pregada tem que ser respondida afirmativamente. Nós não podemos simplesmente olhar e dizer, não, olha, talvez eu respondo, ou quem sabe, deixa eu examinar isso melhor. Isso é uma questão de fé, irmãos. Aleluia, Deus, veja bem, como eu vejo isso, Deus criou coisas maravilhosas, e os homens de fé descobriram essas maravilhosas coisas e promessas, e vivem delas. Por que você, às vezes, que vive por fé, é estranho a quem não vive por fé? Porque você chama a existência aquilo que não existe. Você consegue ver aquilo que o olho não está vendo, aleluia, e isso é maravilhoso, aleluia. Mas os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e às vezes até a vontade,
de desistir muitas vezes. O escritor está dizendo aqui, gente, Deus não é injusto, verso 9, para esquecer das coisas boas que vocês fizeram. Aleluia. E o escritor vai usar uma palavra que ele só usa aqui. Só usa aqui, nesse capítulo. Não tem essa palavra em nenhuma parte mais. Observe que a mensagem introdutória, ela é dura, ela é confrontante, confronta os crentes, e depois ele usa uma palavra que diz, amados, amados, aleluia. Parece que ele quer amenizar alguma coisa aqui, né? Ele usa um termo carinhoso depois de ter batido à vontade, porque ele bate firme, não é? Ele chama ele de amado, e essa é a única vez que a palavra amados aparece em Hebreus, ela não aparece em outro lugar aqui. Não há romantismo sentimental nas palavras desse escritor. O verso 9 vai dizer, amados, mesmo falando dessa forma, olha aí, suavizando, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, próprios da salvação, nós podemos esperar. Aleluia. As palavras de advertência são fortes, as palavras de advertência são palavras que quebram ossos, mas você vai ver essas palavras sendo suavizadas através de um amados aqui, não é? Vocês estão pensando em afastar, não façam isso, não façam isso. Vocês não chegaram a cair, olha bem, vocês ainda estão de pé. Então levante a cabeça. O que o escritor está querendo dizer aqui, gente, pelo amor de Deus, olhe para mim, preste atenção, pode olhar para mim também, mas eu estou colocando. O escritor está querendo dizer aqui, em outras palavras, o que, gente, presta atenção, deixa o beabá da vida cristã, deixa o rudimento das doutrinas de Cristo, gente, avance. Cresça, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não seja como criança a vida inteira, minha gente. Tem coisa para desfrutar, você crê nisso? Tem coisa para desfrutar. Há um oceano de Deus para ser descoberto. Há bênçãos indizíveis e incontáveis da parte de Deus para as nossas vidas. Você não pode contar essas bênçãos. E não a vivemos porque queremos permanecer tomando leitinho, gente. Bebendo beberô aí, não é? E Deus está falando, sai dessa infantilidade, deixe isso, cresça, pelo amor de Deus. Como diz o Braia, Deus é de Deus, né? Isso é uma redundância, viu? Há coisas, irmãos, que vão acompanhar a nossa salvação, que vão continuar conosco. Que coisas são essas? Aqui o escritor vai falar de duas coisas maravilhosas. Primeiro, o amor de Deus. Esse amor, ele é o próprio Deus. Ele não pode mudar, não é? Lá em 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer, existe três coisas que vão permanecer, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior dela é o amor. Amém? E o segundo, o amor de Deus vai te acompanhar, e todo o trabalho que você faz em prol do corpo do Senhor, isso vai te seguir. Tudo que você faz para Deus, gente, não obras de palha, não obra de madeira, não obra de feno, mas obras de pedras preciosas, de ouro, de prata, aquilo que resiste o fogo, que consegue passar pelo fogo da provação, e que vai continuar, e que vai te seguir. Chega de palha em nome de Jesus, chega de madeira, chega de material perecível. Agarre-se a material que vai permanecer, gente. Pare de fazer as coisas para a sua glória própria, para si próprio. Comece a fazer coisas que glorifiquem ao Senhor, aleluia. Bendito seja o nome dEle. O verdadeiro servo do Senhor é a pessoa que tem tanta confiança no fundamento de sua fé, que ele não precisa ficar discutindo sobre a sua fé, ele não precisa defender a sua fé, ele não precisa debater sobre ela, ele tem convicção, ele sabe quem é Deus. Olha bem, eu vejo pessoas falando contra o batismo no Espírito Santo.
Eu vejo pessoas que vão ao ridículo de dizer coisas absurdas sobre isso. Agora, eu nem me importo com isso. Eles nunca vão me convencer de que o batismo com o Espírito Santo é uma ilusão dos pentecostais. Pode dizer o que quiser dizer. Ninguém tira de mim o que eu recebi. Ninguém tira. O batismo com o Espírito Santo é uma verdade, é uma realidade experimental. Você experimenta. Então pronto, se você vive isso, quem pode tirar isso de dentro de você? Então você não precisa debater se tem ou se não tem. Viva isso, viva. A vida de fé não é uma vida para ser debatida. É uma vida para ser vivida a cada dia no caminho do Senhor. Passo a passo, cada passo diante do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, a sua vida está alicerçada nisso. A sua vida está apoiada em verdades fundamentais que são experimentais. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Alguém tem dúvida de que Deus é bom? Claro que não. Por que não? Porque você provou e viu, Ele foi bom na sua vida. Quantas coisas boas Ele fez por ti. Quantas bênçãos. Tem um hino que diz: quantas bênçãos, conta quantas são. A Kenny citou isso recentemente, não é? Descobrida da divina mão, uma a uma, dize de uma vez. Você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez na sua vida. Não dá. Mesmo quando você é mau, Ele é bom. Mesmo quando você é infiel, Ele é fiel. Ele não muda. Deus é tão bom para conosco, amém? Agora, ele fala aqui de coisas que acompanham a salvação, né? No pensamento do escritor, tais coisas podem ser esse lado missional da igreja, porque ele vai descrever esse lado missional da igreja. Uma igreja que não só prega o evangelho, mas é uma igreja que vai para o meio. Uma igreja que faz obra social. Uma igreja que abre mão de si mesma e vai até o perdido necessitado, leva comida, leva agasalho, leva roupa, faz diferença. Porque a igreja missional, ela tem os dois lados, ela leva o evangelho, a palavra de Deus, mas leva também o conforto. Qual é o segredo do crescimento da igreja do primeiro século? Foi exatamente esse. Eles usaram de uma estratégia do Espírito Santo para cobrir uma lacuna que o governo não cobria. A grande epidemia, por que não dizer a pandemia de cólera que aconteceu no final do primeiro e início do segundo século, ninguém queria passar perto daquilo. Ninguém queria chegar perto daqueles doentes que morriam. A igreja se oferecia para ir até lá. Eram mártires. Mártir não é só aquele que são espetados na ponta de uma lança ou que recebe uma bala na cabeça. É alguém que vai para o meio sabendo que pode ser infectado, pode morrer até, mas ele não se importa. O que importa é ele atender a necessidade das pessoas. E por conta disso ele marca a diferença na vida das pessoas. Então observe, essa gente estava sofrendo perseguição, mas mesmo sofrendo perseguição, o que eles faziam? Eles cuidavam dos órfãos. Paulo vai dizer, o escritor vai dizer isso aqui. Eles ajudavam os desempregados, aqueles que não tinham pão para comer. Eles ajudavam aqueles que não tinham força para caminhar, a encontrar dignidade, a receber a sua vida de volta. Isso é maravilhoso, gente. Aleluia. Ele cuidava dos necessitados e dos doentes, numa época em que o governo não ajudava ninguém, o Império Romano não ajudava, não tinha plano social, não havia segurança social nem nada disso. Havia duas classes apenas, a alta e a baixa, não havia uma classe no meio aí. Os que tinham muito, os que não tinham nada, os miseráveis. Avançar para a maturidade que está em Cristo, irmãos, leva-nos a nós a esquecer de nós mesmos e a pensar no outro. A força do evangelho está no amor. Está no amor, irmãos. Você acha que Jesus precisava vir a este mundo para morrer por nós? Ele era Deus, gente. Ele viveu sem pecado nesse mundo. Mas ele se entregou. Quando ele morreu, ele levou com ele toda a humanidade. Ele representava uma raça perdida, uma massa podre, destinada ao inferno, que éramos nós. Mas ele tomou o nosso lugar. Isso é espírito sacrificial, isso é aleluia, e ele espera isso de nós, ele espera que nós
O Paulo vai dizer exatamente isso, porque ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aleluia. Aleluia. Porque nós às vezes queremos resultados imediatos, não é? Mas se nós vemos os profetas, vamos pegar Jeremias, por exemplo, as vindicações de Jeremias não vieram no tempo de Jeremias. Pare e pense. Jeremias falou, 70 anos Deus vai visitar vocês e vai tirar vocês do cativeiro. Ele não viveu para ver os 70 anos. Isaías falou, olha, Deus vai suscitar o espírito de Ciro. Mas ele não estava lá quando Ciro se levantou. Ele parecia uma voz que destonava ali em todas as vozes das pessoas que diziam, não, Deus não vai castigar o seu povo por causa do templo. O templo está aqui no nosso meio, a Arca da Aliança está com a gente. É o que as pessoas estão pensando hoje. Não, a gente prega Cristo, a gente ensina Cristo. Deus não vai trazer juízo, vai trazer juízo, sim. É a palavra de Jeremias. Agora, olha interessante, eu acho que os homens de Anatote, eles têm muito que responder, porque eles presenciaram um ato de fé, não é? De Jeremias, quando Jeremias, num tempo de crise, no cerco, a Babilônia cercando a cidade de Jerusalém, ele vai até Anatote, compra um terreno e passa a escritura e diz para eles guardar, guarda isso aqui. Loucura! Quem vai comprar terreno de uma terra que está sendo dominada e que vai ser completamente destruída? Ele vai e compra e passa a escritura, vai no escrivão e diz, faz a escritura dessa terra. Mas o que você quer dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que Deus vai visitar o seu povo e vai trazê-lo de volta. Essa escritura vai ter validade daqui a 70 anos. É fé, irmãos. É ou não é? Agora, ele não viu, mas a vindicação, o próprio Cristo, por exemplo, não é? Ele semeou tanto em 3 anos, ele fez tanto em 3 anos, mas como homem, vivendo aqui na terra, ele não viu o resultado. Agora, a Bíblia vai falar. O que confundia, e eu vou entrar na minha mensagem de domingo, o que confundia a mente do eunuco era o fato de que, por um lado, Deus falava que haveria um que reinaria com justiça e com poder num governo de poder e de justiça. Por outro lado, ele dizia que a vida dele foi cortada inesperadamente. Mas depois que a vida é cortada, ele fala de uma posteridade. Como que alguém que é morto, que é cortado de repente, vai ter posteridade? Está entendendo? Então, o Cristo, no seu tempo, ele não viu. Não. No seu tempo como homem, ele não viu. A obra vai explodir quando ele chega para ser o nosso sumo sacerdote, envia o Espírito Santo, e aí é uma explosão de poder, e todas as sementes que foram lançadas germinaram. Às vezes nós preocupamos, as pessoas estão ouvindo, não está acontecendo, está sim, irmãos, a palavra está lá. Meu filho, eu falo com ele, ele não está ouvindo, está assim, a palavra está lá. Deus, no momento certo, vai fazê-los lembrar. O Espírito Santo, quando vier sobre a vida dessa pessoa, vai fazê-lo lembrar de todas as palavras que essa pessoa escutou. Talvez você não vai entender isso, mas Deus vai fazer isso. Amém? Então, avançar para a maturidade significa esquecer de si mesmo, significa esquecer da importância, esse preciosismo que temos em relação a nós mesmos, de achar que nós inventamos a roda, gente, que nós somos o centro do universo. Você, irmão, pelo amor de Deus, antes de você existir, Deus era Deus, e se o dia que você partir, Deus vai continuar sendo Deus da mesma maneira, e as pessoas vão continuar adorando Ele nessa terra da mesma maneira, e se der um pouco tempo depois, nem vão se lembrar de você mais, mas Deus estará aqui sendo glorificado, sendo honrado, sendo exaltado pelos seus servos aqui na terra, enquanto você já não existirá mais. Então, para que esse preciosismo? Hein? Nós precisamos esquecer desses esquemas religiosos, irmãos. É difícil rompermos com esses esquemas que foram criados para manipular pessoas, né?
Eu estava pensando esses dias sobre esses esquemas religiosos. Para que eles servem? O Espírito Santo falou comigo, serve para quê? Esses esquemas e essas criações dessas mentes que não têm o que fazer, de homens, eles servem para apontar a igreja como sendo um centro psiquiátrico para aqueles que não têm nada e um centro animador e acalentador para aqueles que têm muito e têm muito às custas de outros. Agora, a vida da igreja não pode existir para isso, minha gente. A igreja não está aqui para sepultar mortos, a igreja não está aqui para fazer casamento, faz isso, mas não está aqui para isso. Nós temos uma missão, nossa missão é clara, falar de Jesus aos homens, apontar o caminho do céu. Agora, nesta caminhada, vamos fazer todas essas outras coisas. Agora, os homens não podem olhar para nós como se a igreja é o lugar onde você vai chegar e tudo vai mudar na sua vida. Pastor, mas não muda? Muda sim, senhor. Aí a pessoa vem, aceita Jesus e parece que piora. Alguém disse para mim, pastor, eu ouvi uma mensagem dizendo que se eu fosse para Jesus ia mudar, minha vida ia melhorar, mas piorou. Eu falei, piorou mesmo. Não tem aquela síndrome, esqueci agora o nome dela, que quando você toma um remédio para ele te curar, ele precisa quase te matar, mais ou menos isso. Porque o seu organismo está tão intoxicado por tanta coisa que você ingeriu, que agora o processo de detox vai quase te matar. Você vai sentir que vai morrer. Mas não vai não. Vai te purificar, vai te transformar, você vai sair mais forte lá na frente, para a glória de Deus. Porque Deus é bom, não é? Deus é muito bom, irmãos. Agora, o apelo pessoal que nós temos aqui no verso 10 a 12, né? O escritor vai dizer, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim. Coloca o 10 e o 12 para mim, só anotei parte dele aqui para mim. Coloca, por favor. Capítulo 6, nós estamos no capítulo 6 de Hebreus, saímos daí. Hebreus capítulo 6. Hebreus, aleluia. Ele trabalhou à noite, né? Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dEle, pois serviram aos santos e continuam servindo, continuam ajudando-os, conforme eu falei aqui anteriormente. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim. Não vai só até a metade, vai até o fim. Aleluia, para que tenha a plena certeza da esperança. Verso 12, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam uma herança prometida. Que coisa maravilhosa, eu gosto disso aqui. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da salvação. A Bíblia, irmãos, é o livro de Deus, e na Bíblia Deus se apresenta como Deus pessoal. O Deus que trata com a gente pessoalmente. Essa questão de pensarmos que Deus trata na coletividade, mas Ele vê a individualidade. Ele vê o que cada um de nós está fazendo, quer seja bom, quer seja mal. Com Moisés, ele disse que falava com Moisés cara a cara. Com Ciro, ele disse, eu chamei Ciro, o meu servo, chamei ele pelo nome, né? Então, esse personalismo bíblico tem a ver com o cuidado de Deus para com cada um de nós. E Ele não pensa só, né, no corpo coletivo, ainda que trate disso também. Mas Ele pensa no individual, em cada um de nós, né? E os nomes são tão importantes que existem capítulos inteiros da Bíblia que falam só nome, genealogia. Já leram a genealogia? Às vezes é cansativo ler. Mas está lá na Bíblia, minha gente. Se está lá é porque é importante. Agora, existe uma outra lista, uma lista maravilhosa, que é o livro da vida. Ali, o livro da vida do Cordeiro. E eu espero que o seu nome esteja escrito lá, sim ou não? Então, os nomes são tão importantes para Deus que Ele trata com a gente e nos chama pelo nome. Ele não erra o seu endereço, Ele não erra a sua casa. Ah, será que Deus levou minha bênção para o vizinho? O vizinho parece que está tão bem, aqui em casa está tão mal. Não é? Então, a esperança da igreja cristã é que cada membro da igreja mantenha um zelo por servir a Deus, de maneira que
Deus possa ver realizado na sua vida e na minha vida os maiores projetos dele para nós, amém? Então, a esperança que nos mantém de pé, a esperança que nos mantém caminhando, é a nossa força. Lá em Isaías 57:10, o profeta, é claro que aqui está falando, o contexto aqui é outro, né? Mas ele vai falar do poder da esperança. Né? Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não adianta, você recuperou as forças e por isso não adoece. Mas coloca uma outra versão para mim, por favor. Coloca na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Vamos ler esse verso na Almeida Revista e Corrigida. Amém? Ele não consegue. Na tua cumprida viagem te cansaste. A viagem é cumprida e a gente cansa. Cansa ou não cansa? Já cansou alguma vez? Parou para sentar, tomar uma aguinha? Mas você não diz, não há esperança. Você nunca vai dizer isso. Nunca vai dizer. O que buscava achaste e por isso não adoece. A esperança traz cura, irmãos. A esperança traz cura. Aleluia, quando você espera, isso alimenta a sua caminhada, por mais difícil que ela seja. As promessas de Deus têm um endereço certo e têm tempo de entrega. Então a esperança é que vai te manter aí, sim ou não? Aleluia, você vai estar enraizado em Cristo por conta da esperança. E a esperança tem a ver com fé, minha gente. A fé tem a dimensão futura. Aí você fala assim, pastor, eu sou um homem de fé, mas não espero nada. Então, isso não é fé. Ué, eu espero sim, espero bênçãos de Deus, espero o dia que Jesus vai aparecer nas nuvens do céu, espero, e espero, né? Agora, a maturidade cristã, ela tem a ver com a maturidade da fé, não é? E há 3 coisas que Paulo coloca lá em Coríntios 13, eu já estou terminando, irmãos, para o amadurecimento da vida cristã, que é fé, esperança e amor. Essas 3 coisas andam juntas. E elas vão permanecer depois, não é? A fé, ela tem uma fundação histórica de realidades permanentes, não é? Por quê? Porque é pela fé que trazemos as realidades à nossa vida hoje. Quer dizer, o crente que não tem fé, ele não vive uma vida cristã como tem que ser. É ou não é? Então a fé me enche de esperança. A fé, ela me coloca de pé todos os dias. A fé, ela traz aquilo que está lá no futuro para eu viver hoje. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu creio nele, aleluia. E o amor? O amor é o poder por meio do qual servimos a nossa época, as pessoas que estão à nossa volta, e também não só servimos as pessoas que estão à nossa volta, como também alimentamos pessoas para continuar servindo outros no futuro. Quando você ensina a sua igreja a amar, isso vai passar de geração para geração. Essa semente maravilhosa. Jesus está prestes a ser crucificado. Ele vira e diz assim, um novo mandamento eu dou para vocês. O novo? Mas já não tinha? Sim, é o novo. Mas que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar também, da mesma maneira. Coisa maravilhosa. E a esperança, irmãos, a esperança é o meio através do qual nós provamos o poder do século vindouro, é experimentar o céu na terra. É você crer todos os dias, viver todos os dias, como se Cristo estivesse para voltar. Pode vir o louvor, pode vir para cá, vem cá. Agora, veja bem, deixa eu te dar colocar uma surpresa para você. Uma surpresa não, uma novidade. Não é novidade também, que você já sabe disso. O caminho da fé, da esperança e do amor, ele não é um caminho solitário. Você não está sozinho nesse caminho. Tem gente que fica de pé, irmãos, vamos ficar de pé. Tem gente caminhando com você nesse caminho. Amém? E outros já passaram por esse caminho, já viveram essas experiências. Você não pode pensar, não, eu estou sozinho nessa caminhada, igual Elias, não é? Só eu fiquei, Senhor, estão procurando a minha vida, Elias. Tem 7.000.
Tem 7.000, rapaz, espera aí, levanta essa cabeça sua. Às vezes você está um pouco triste, assim, olhando para o Senhor, mas será que é só eu que estou aqui, lutando pela fé, Senhor, na esperança e amando o meu próximo, parece que eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Esse caminho não é um caminho solitário, amém? É um caminho que você está na boa companhia, não só de santos que vivem nesse tempo, mas como aqueles que já passaram por essa terra e deixaram o seu exemplo de fé, de coragem, de determinação. Olhe para essas pessoas, irmãos. Leia biografias, leia história de homens que venceram na Bíblia. Tem tantos na Bíblia que venceram. Leia o capítulo 11 do livro de Hebreus, e você vai ver uma galeria de heróis da fé, de homens que venceram. O texto vai dizer no final, dizendo assim, todos esses venceram pela fé e alcançaram a promessa. Aleluia, que coisa maravilhosa. Maravilhosa, não é, irmãos? Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, Abraão deixou sua terra, deixou sua parentela. Pela fé, Sara abraçou Isaac. Pela fé, Isaac e vai por aí afora. Amém? E vai passar por tantos, e olhe bem que Deus é tão maravilhoso, que Ele não esquece da Raabe, né? Muitos não são mencionados, mas a Raabe está lá. Que mulher de fé, gente. Pensa na fé dessa Raabe. Ela acreditava mais do que muitos hebreus acreditavam na conquista da terra prometida. Ela botou lá o fio de escarlata lá na parede, porque ela acreditava piamente que o Deus dos hebreus iria destruir aquela terra e que ia salvar a casa dela. Isso é fé, gente. Essa mulher era mencionada em Mateus e é mencionada aqui em Hebreus por conta da sua fé e por conta da sua perseverança em confiar em Deus. Queridos, é isso aí. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele termina dizendo, ele começa dizendo: e vocês que estão rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos eles são exemplo, mas eu quero citar um exemplo maior, olhando para Jesus. Aleluia, Ele é o autor, que coisa maravilhosa, e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita da majestade nos céus. Aleluia. Olhe para Jesus, irmãos. Olhe para Jesus, que diante da palavra dos seus algozes que dizia: desça da cruz e nós vamos crer em você. Ele não desceu da cruz, Ele foi até o final ali por nós, por nós, por nós. Aleluia. Escute, irmãos, Deus fez as suas promessas. Que frase linda que Deus me deu, escute. Deus fez as suas promessas e os homens fiéis descobriram que tais promessas são verdadeiras. Repete comigo: Deus fez as suas promessas e os homens fiéis descobriram que tais promessas são verdadeiras. Experimentou, provai e vede que o Senhor é bom. Eu provei e vi. Aleluia. É verdade, irmãos. A fé, ela opera coisas espantosas. Aleluia. Vamos cantar?